do nosso ser nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Quero compartilhar com os irmãos sobre um tema que creio ser muito pertinente se quisermos trilhar um 2025 abençoado. Se quisermos trilhar um ano junto com o nosso Senhor Jesus, sendo cada dia mais semelhantes a Cristo, tendo mais de Cristo quando cantamos, creio que nós precisamos aprender a trilhar um ano de gratidão. Esse é o tema da nossa mensagem, trilhando um ano de gratidão. Eu convido você a localizar o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Um texto conhecido, um encontro bastante peculiar que Jesus teve quando ele encontrou-se com 10 leprosos, e diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Palavra do Senhor. Amém? Deixe eu compartilhar com você uma história de gratidão. Há alguns anos estávamos prontos para ir a um congresso, eu e minha esposa. O nosso carro quebrou na véspera de viajarmos ao congresso. Nós precisamos dar um jeito, fomos de carona, chegamos ao congresso e ficamos hospedados na casa de uma família de amigos. E nós tínhamos uma certa preocupação, porque esse congresso acontecia numa emenda de feriado, e a Lu na época trabalhava numa empresa que não emendaria o feriado, então ela precisava voltar a Sorocaba, trabalhar num dos dias e depois ir à cidade. Estávamos em Barueri. E agora, com o carro quebrado, sem essa facilidade, nós estávamos nos perguntando como faríamos para que ela pudesse voltar a Sorocaba para trabalhar e depois ir ao congresso. E nesta família, esse amigo que estava nos hospedando, de prontidão se ofereceu para levar a Lu a Sorocaba, disse que precisava resolver algumas coisas aqui na cidade, que trazia ela para cá e depois ela poderia voltar de ônibus para Barueri. E assim foi. Só que em vez de deixá-la em Sorocaba e voltar embora, ele a deixou em Sorocaba, esperou ela terminar o trabalho, depois a buscou no trabalho e a trouxe de volta ao congresso. E depois a gente percebeu que ele não tinha nada que resolver em Sorocaba. Ele apenas se colocou à disposição para dar uma carona a ela. Em um momento que nós estávamos vivendo de muita preocupação, de tensão e preocupações com a Lu no trabalho, quando eu fui agradecê-lo pelo que ele tinha feito por nós, eu comecei a chorar e eu não sabia o que dizer. Foi tão simbólico e tão especial aquele ato que eu não consegui dizer muita coisa. Eu simplesmente chorei na frente dele e disse: muito obrigado pelo que você fez por nós. Significou muito, não foi só uma carona, foi um ato de cuidado para com a minha esposa. Isso para mim tem um significado muito especial. Eu tenho certeza que você sabe, pode contar uma história que aconteceu com você a respeito de algo que alguém fez para você, ou um presente muito especial que você ganhou e você não sabia como agradecer a pessoa. Faltaram palavras,
Talvez você ficou pensando, o que eu posso fazer em troca? Talvez você ficou pensando, o que eu posso dar em troca ao que essa pessoa fez por mim? Quando alguém faz algo especial para nós, muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer, faltam palavras. No meu caso, as lágrimas vieram. É gostosa essa sensação, mas ao mesmo tempo um pouco embaraçosa, porque nós não estamos tão acostumados a receber algo tão especial, a receber um favor tão grande ou a receber um presente tão especial das pessoas. E saber a melhor forma de agradecer se torna uma preocupação. Porém, infelizmente, isso não faz parte da vida de todas as pessoas. E isso não está presente na totalidade da nossa vida. Eu, assim como você, imagino, se você for tão pecador quanto eu, creio que você também já teve situações nas quais recebeu algo especial, viu alguém fazendo algo especial para você e você sentiu depois que não deu a devida gratidão àquela pessoa. Pois bem, essa história que nós lemos conta justamente isso. 10 pessoas que receberam algo simplesmente sublime de Jesus. 9 não se portaram da maneira correta. 9 não demonstraram gratidão, mas 1 demonstrou gratidão. Se nós quisermos trilhar um ano abençoado, a pergunta que eu quero deixar logo de início é: este ano de 2025, nós seremos mais como os 9 ou seremos mais como este samaritano? Em 2024, nesse ano que passou, nós nos parecemos mais com estes 9 ou nós nos parecemos mais com este samaritano? E eu quero chamar a atenção sobre 3 aspectos desse texto para nós entendermos o que é trilhar um ano de gratidão e o que isso pode impactar a nossa vida e como trilhar um ano de gratidão. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a obra que Jesus faz. A obra que Jesus faz. Não é evidente nesse texto, mas Jesus aplicou 2 testes para essas 10 pessoas. O primeiro teste foi quando os 10 pediram misericórdia, pediram compaixão de Jesus, e Jesus deu uma missão para eles: vão e apresentem-se ao sacerdote. Por que será que Jesus deu essa missão? Vão e apresentem-se ao sacerdote. Era óbvio que eles queriam ser curados. Era óbvio que eles queriam se livrar daquele mal. E Jesus diz para eles se apresentarem aos sacerdotes, mas por quê? Isso porque na lei de Moisés, livro de Levítico, capítulo 13 e 14, fala a respeito da lepra. No capítulo 13, nós temos uma longa explanação a respeito do que deveria acontecer com uma pessoa que tivesse suspeita de lepra. Ela deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria conferir se aquela ferida, aquela mancha, aquela doença, aquela coisa estranha na pele era lepra ou não. Se o sacerdote ficasse na dúvida, ele voltaria para casa e depois de 7 dias apresentaria-se de novo ao sacerdote. Se ele ficasse na dúvida de novo, voltaria para casa, depois de 7 dias se apresentaria. Se o sacerdote tivesse convicção de que era lepra, a vida daquela pessoa estaria em maus lençóis. A vida daquela pessoa estaria condenada. Só que no capítulo 14, nós temos as diretrizes de quando alguém era curado da lepra. Quando alguém tinha esta doença e se via curada, o que essa pessoa precisava fazer quando era curada? Da mesma forma, a pessoa deveria se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote deveria conferir se ele estava realmente curado. E se estivesse curado, ele deveria oferecer sacrifícios em gratidão a Deus. E o sacerdote diria que ele estaria puro. É a palavra do sacerdote que iria conferir o status de que ele não era mais um impuro, mas estava puro e poderia retomar a sua vida. Esse foi o primeiro teste que Jesus aplicou. Vão e se apresentem aos sacerdotes.
Só que só se apresenta ao sacerdote aquele que está curado. Jesus não disse que eles estavam curados. Jesus só deu a ordem deles se apresentarem. E os 10 passaram nesse teste. Porque os 10 foram e fizeram o que Jesus mandou. Eles passaram nesse teste de fé. Só que tem um outro teste que somente um passou, que foi o teste de gratidão. Veja que interessante. Os 10 não questionaram, não perguntaram, mas foram imediatamente se apresentar ao sacerdote. Os 10 passaram nesse teste de fé. Sem saber se estavam curados, foram se apresentar ao sacerdote. Mas somente um passou no teste de gratidão. Isso mostra, amados, que muitas vezes nós temos um ímpeto maior para crer no milagre, para crer no sobrenatural, para crer na ação de Deus, e o nosso ímpeto para agradecer a tudo que Jesus tem feito não é tão grande quanto a nossa fé. Esses 2 testes mostram para nós que às vezes a nossa maior dificuldade não é crer na obra de Jesus, mas é ter o coração agradecido pela obra de Jesus. E aí nós precisamos entender qual é o tamanho dessa obra de Jesus. E Jesus curou esses 10 leprosos de 3 formas. Foram 3 curas que Jesus deu para eles. A primeira cura era a cura física, a cura mais evidente. A lepra, hoje uma doença que nós chamamos de hanseníase, é uma doença triste, uma doença incômoda, uma doença que deixa a pessoa desfigurada, deixa a pessoa com muitas dores desconfortáveis, deixa a pessoa com maus odores. Jesus curou esses 10 leprosos fisicamente, cura física, doença que não é mais doença, doença que foi embora. Vida física voltando ao normal, o vigor, a força, o bem-estar, a pele voltando ao normal, o cheiro voltando ao normal. Só que além da cura física, essa cura mais evidente, Jesus curou a vida social dessas pessoas. A partir do momento que o sacerdote declarava que alguém estava com lepra, essa pessoa era considerada impura, imunda. E se você notar no texto, diz que os 10 leprosos ficaram de longe clamando a Jesus. Sabe por que os leprosos ficaram de longe clamando a Jesus? Porque um leproso não podia chegar perto das pessoas. Se nós estivéssemos aqui e um leproso estivesse descendo aqui na rua 15, ele teria que gritar para nós: imundo passando, impuro passando, para que todas as pessoas se afastassem dele. Você já pensou que terrível, que desgraça era ter essa doença? Sem convívio social, longe de família, longe de amigos, sendo considerado imundo, não podendo chegar perto das pessoas. Quando Jesus cura esses 10, Ele restaura a dignidade dessas pessoas, Ele restaura a vida social dessas pessoas. Esses homens podem agora casar, esses homens podem agora se relacionar, esses homens podem ter amigos, eles podem entrar em qualquer lugar. Jesus não somente cura o nosso físico, Jesus cura os nossos relacionamentos. Muitas vezes os nossos relacionamentos estão tão machucados que nós nos sentimos como uma pessoa imunda, que não conseguimos mais chegar perto de certas pessoas. Jesus cura os nossos relacionamentos, Jesus cura relacionamento conjugal, Jesus cura relacionamento entre pais e filhos, Jesus cura relacionamento entre amigos, não somente a cura física, mas a terceira e mais importante cura de Jesus, Jesus cura o nosso mundo espiritual. Estar impuro, estar imundo naquele contexto, significava estar cerimonialmente impuro. Um leproso não pode ir à sinagoga, um leproso não pode ir ao templo, um leproso não pode prestar sacrifícios. Um leproso, para a cultura do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, um leproso não pode ter comunhão com Deus.
Porque se não pode participar da vida religiosa para aquele contexto, significa este homem está impuro, imundo, está longe de Deus, porque Deus é santo e não pode ter comunhão com quem está impuro. Quando Jesus restaura esses leprosos, Jesus cura o espiritual deles. Agora a comunhão rompida com Deus é reestabelecida. Todos nós temos esse mesmo problema dentro de nós. Todos nós temos algo que nos deixa impuro diante de Deus, e se chama o nosso pecado, que nos afasta de Deus. Mas Jesus é o único que pode tirar essa impureza do nosso coração e devolver a nossa comunhão plena com Deus. Cura física, cura relacional, cura espiritual. O que nós precisamos entender? Que a obra de Jesus é completa, a obra de Jesus é sublime, a obra de Jesus somente Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. E diante dessa obra tão sublime, 9 não voltaram para agradecer Jesus. Jesus não fez um favorzinho para essas pessoas. Jesus não fez uma gentilezazinha para essas pessoas. Jesus transformou por completo a vida dessas pessoas. Pessoas literalmente mortas, vivendo como se estivessem mortas, e agora com a vida restabelecida. E somente um voltou para agradecer. Vamos olhar mais cuidadosamente para a gratidão deste samaritano que voltou para agradecer. E nós aprendemos que a gratidão vai muito além do simples obrigado. A gratidão vai muito além de dizer obrigado. A gratidão, nós vemos com este samaritano que voltou, dá trabalho. Por quê? Porque ele voltou. Voltou, o que significa dizer, não era o rumo dele. Ele estava para outra direção. E ele precisou o quê? Se dar ao trabalho de voltar, cansar, gastar tempo. Para o quê? Para se prostrar aos pés de Jesus. Amados, ser grato muitas vezes nos custa. Ser grato vai custar o nosso tempo. Ser grato vai custar o nosso esforço. Vai custar o nosso trabalho. E muitas vezes nós não queremos ter esse trabalho e só dizemos obrigado. Às vezes nem dizemos, escrevemos no WhatsApp que é mais fácil. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Gratidão, amados, vai muito além do obrigado. Dizer obrigado não significa ser grato. Dizer obrigado significa ser educado. A gente aprende, né? Diga obrigado. Não dizer obrigado é falta de educação. Então, a gente dizer obrigado às pessoas, dizer obrigado ao caixa do supermercado, dizer obrigado ao atendente do banco, ao frentista, isso não faz de nós pessoas gratas. Isso mostra que nós temos um pouco de educação. Agora, se quando nós vamos ao posto de gasolina, ao mercado, nós não dizemos obrigado, nem dizemos obrigado a essas pessoas, então a gente tem que voltar uns 10 passos para trás. Nós não estamos nem falando de cristianismo, nós estamos falando de educação básica. Dizer obrigado é educação básica. E dizer obrigado não reflete que nós somos pessoas gratas. É importante ser educado. Se nós não dizemos obrigado, é melhor a gente rever muito a nossa vida, porque não precisa ser cristão para ser educado. Mas ser grato dá trabalho, custa. Lembro uma vez um casal de conhecidos que contou que ofereceu um jantar na casa para um outro casal, porque estavam de mudança aqui para Sorocaba, e esse casal os acolheu, os ajudou, até com reforma, com mão na massa, no novo apartamento. Eles ficaram tão felizes e ofereceram um jantar. Falaram assim: nós queremos oferecer um jantar aqui em casa como forma de agradecer a acolhida que vocês tiveram por nós. Oferecer um jantar, dar presente. Esse presentinho, essa lembrancinha é só para dizer obrigado por tudo que você tem feito por mim.
gestos que marcam a vida das pessoas, que vão muito além das palavras e dá trabalho. Se nós queremos ter uma vida de gratidão em 2025, vamos arregaçar as mangas, porque nós vamos ter trabalho. Só que além de dar trabalho, uma vida de gratidão traz recompensa, porque a vida de gratidão traz alegria. Nós não sabemos o que os 9 fizeram, mas nós sabemos que este um samaritano voltou dando glória a Deus, e o texto diz, em alta voz. Lucas fez questão de dizer que o samaritano não estava simplesmente dando glória a Deus, mas estava dando glória a Deus em alta voz. Amados, o mundo tem uma lógica. A lógica do mundo é: pessoas felizes são pessoas que agradecem. Agradecem porque são felizes. Só que a lógica de Jesus é outra. A lógica de Jesus é: as pessoas são felizes porque agradecem. De forma que a felicidade não é consequência, ou melhor, a gratidão não é consequência da felicidade, mas é a felicidade que é consequência da gratidão. Uma vida de gratidão nos leva à alegria, não é o contrário. Não espere ter satisfação, não espere ter suas conquistas, não espere ter por aquilo que você almejou, realizar os seus sonhos, para aí ser uma pessoa grata. Isso nunca vai acontecer. Agora, pessoas que vivem satisfeitas, pessoas que olham para tudo que Deus tem feito, para tudo que Deus tem dado, e são gratas pelo que já tem, essas pessoas são felizes. É a gratidão que nos leva à felicidade. Eu pergunto para você: você é grato pelo seu casamento? Você é grato pelo seu cônjuge? Você agradece a Deus todas as noites pela esposa que Ele te deu? Você agradece a Deus todas as noites pelo marido que Ele te deu? Você agradece a Deus todas as noites pelos filhos que Ele te deu? Pelos pais que Ele te deu? Se nós não agradecemos a Deus pela família que Ele nos deu, nós nunca vamos enxergar a nossa família com os olhos de Jesus. Eu só vou enxergar a minha esposa com os olhos de Jesus se eu começar sendo grato a Deus pela esposa que o Senhor me deu. Se eu não for grato pela esposa que o Senhor me deu, eu vou viver a vida inteira insatisfeito. E como Adão, dizendo: é essa esposa que o Senhor me deu que está causando esses problemas na minha vida. A alegria é consequência da gratidão. E a gratidão, amados, valoriza as pessoas. Quando nós somos gratos, nós valorizamos as pessoas. Este samaritano voltou, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu, se ajoelhou, rosto em terra. Samaritano, ele não sabe quem é Jesus. Como eles chamaram Jesus? Eles não chamaram Jesus de Senhor, nem de Cristo, nem de Messias. Eles chamaram Jesus de Mestre. Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Para eles, Jesus é um rabi. Jesus não é o Salvador. Jesus não é o Cristo, não é o Senhor. Eles não conhecem Jesus ainda. Só que independente de saber quem de fato é Jesus, esse homem valorizou o que Jesus fez, se prostrou e agradeceu Jesus. Amados, quando nós somos gratos, nós valorizamos pessoas, nós valorizamos mais esforço e menos resultado. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos valorizar mais o esforço do que o resultado. Esse mundo que nós vivemos, nessa loucura, a busca desenfreada pelo dinheiro, pelo lucro, o capitalismo, nos faz olhar somente os resultados e esquecer o trabalho das pessoas. Se atingiu o resultado, serve; se não atingiu, não serve, é descartável. Com Jesus não é assim. Com Jesus, o esforço das pessoas
vale mais do que o resultado que elas dão. Eu quero contar uma história. Eu gosto muito de cookie, aquela bolachinha quentinha que a gente faz com chocolate, uma delícia. E a minha esposa tem uma receita de cookie com massa de cacau meio amargo, que é de comer de joelhos. E um dia eu cheguei para ela e falei: benzinho, eu estou com muita vontade de comer aqueles cookies quentinhos que você faz. E ela de prontidão falou assim: tá bom, eu posso fazer, preciso passar no mercado comprar as coisas. Eu dou um pulinho lá, compro, volto e faço. E ela, como uma esposa maravilhosa, fez isso, foi ao mercado, comprou os ingredientes, chegou em casa, fez a massa, pôs para assar e queimou os cookies. Aí ela chegou para mim e falou o seguinte: eu fiz os cookies, só que eles deram uma queimadinha. Quando a esposa ou o marido que está cozinhando fala deu uma queimadinha, você já imagina a cor que está, né? Aí eu falei: tudo bem, não tem problema. Irmãos, estava duro que nem pedra. Aí eu fui comendo, eu falei: dá para comer, tá gostoso e tal. Ela olhou para mim e falou assim: você está com uma cara de decepção comendo os cookies, que dá até dó. Aí eu fiquei tão triste por isso, porque ela teve todo o esforço, foi ao mercado, fez só porque eu pedi, por um leve descuido queimou. E eu não consegui esconder a minha cara de frustração. O resultado estava mais importante do que o esforço. Só que sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes, diante de Jesus, nós estamos dizendo obrigado com a cara de quem está comendo cookie queimado. Muitas vezes, diante dos outros, nós estamos dizendo obrigado com a cara de quem está comendo cookie queimado. Muitas vezes a gente está se forçando a dizer obrigado porque sabe que é o que a gente deve fazer. Mas o resultado não nos agradou tanto. E o nosso obrigado sai com essa cara de quem está frustrado comendo um cookie queimado. Jesus nos convida a olhar e prestar atenção no esforço das pessoas e muito menos no resultado delas. Você que tem filho pequeno, já convidou seu filho para te ajudar a fazer alguma coisa? Lavar louça, arrumar a casa, varrer. Atrapalha muito mais do que ajuda, né? Mas não é gratificante você ver esse esforço dele? Por que com nossos filhos nós valorizamos o esforço mais do que os resultados e com as outras pessoas não? Gratidão vai muito além do obrigado. E por último, a gratidão do povo de Deus. Como está a gratidão do povo de Deus? Olha a expectativa de Jesus. Onde estão os 9? Jesus está num vilarejo entre Samaria e Galileia. Um deles era samaritano que voltou. Os outros 9 talvez fossem judeus, nós não sabemos. Só que Jesus tem uma expectativa. Onde estão os 9? Talvez Jesus esteja perguntando isso para nós hoje. Onde está o povo presbiteriano independente que não vem para me agradecer? Onde está o povo que clama pelo meu nome, quando a matéria é agradecer as bênçãos incontáveis? Jesus espera de mim e de você uma vida de gratidão. A vida de gratidão é para o povo de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ser grato em todo o tempo é a vontade de Deus para o povo dele. Só que muitas vezes com a expectativa vem uma surpresa. Somente este estrangeiro está me agradecendo, este que é samaritano, este que não faz parte do meu povo, somente este está me agradecendo. Amados, é constrangedor
E é uma vergonha para nós vermos pessoas que não são crentes com uma vida de gratidão muito mais em dia do que a nossa. Eu tenho amigos próximos que não são evangélicos, e em todas as vezes que nós nos encontramos, eu digo para você, eu nunca ouvi eles reclamarem de absolutamente nada. O sorriso no rosto está sempre lá. As conversas são sempre positivas, são sempre coisas boas, são sempre para compartilhar coisas boas. Em compensação, muitas vezes nós, cristãos, que nos dizemos crentes em Jesus, não conseguimos ter uma conversa de 5 minutos sem reclamar de alguma coisa. E quando eu entendo a gratidão na palavra de Deus, eu entendo que murmurar, ao contrário de uma vida grata, murmurar é pecado. Porque quando nós murmuramos, nós reclamamos, nós estamos nas entrelinhas dizendo para Deus que Ele não faz bem o trabalho dEle, que nós faríamos melhor do que Ele. Eu imagino Jesus com essa expectativa e ao mesmo tempo com essa surpresa / frustração de ver que muito do povo dele é ingrato e muito do povo que não é dele muitas vezes vive mais em ingratidão do que nós. Nós deveríamos ser o povo mais grato, mais feliz e mais alegre desta terra. E muitas vezes nós não o somos. E qual é o resultado? A sua fé salvou você. Jesus disse para o ex-leproso que voltou para agradecer. Lembra Tiago? O dilema da fé viva e da fé morta? A fé viva é a fé que salva, é a fé que produz obras. Jesus não disse que os 9 foram salvos. Os 9 foram curados, mas um foi salvo. O que demonstrou uma fé viva, uma fé de gratidão. Uma fé que não vive a gratidão é uma fé morta, que não produz obras e não é uma fé salvadora. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é Jesus. A fé que salva é a fé viva. E neste texto nós vemos que a fé viva produz gratidão. A nossa fé está produzindo gratidão no nosso coração, sim ou não? Baseado nisso, a nossa fé é uma fé viva ou é uma fé morta? Finalizo com algumas questões. Como está a nossa vida de gratidão? Murmuramos mais, reclamamos mais ou agradecemos mais? O quão além do obrigado vai a nossa gratidão quando falamos de pessoas? O quanto nós estamos dispostos a nos esforçar para demonstrar gratidão? O quanto Jesus está satisfeito ou frustrado com nossa gratidão? Jesus hoje, olhando para mim e olhando para você, estaria satisfeito ou estaria frustrado com a nossa vida de gratidão? Em 2025, vivamos um ano de gratidão, que neste novo ano, que já se iniciou, vivamos plenamente gratos em Jesus por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé.